E aí, gente, nem isso aqui. No episódio de hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre a vida e as obras de Évariste Galois. A gente não vai focar muito na parte da teoria dele em si, tanto, que eu vou explicar depois, mas mais sobre a biografia dele e o último testamento matemático dele, que também eu vou explicar. Que ele escreveu antes dele morrer, né? Um dia antes. Então, esse episódio, né, faz parte de um grupo de vídeos que eu fiz no canal, né? Sobre os 3 matemáticos mais ferrados da Revolução Francesa, que no caso eram Évariste Galois, que a gente vai falar hoje, né? Sophie Germain, que eu já falei em outro vídeo, e o Niels Abel, que era um húngaro, também muito importante. 3 contemporâneos deles importantes nesse contexto é o Joseph Lagrange, Carl Gauss e Pierre Laplace, ambos super importantes para diversas coisas que a gente vê na física hoje em dia, como o Lagrange, no caso do Lagrange, o Gauss para integrais de graus, curvatura de Gauss e muitas outras coisas, enfim. Uma coisa importante é que a gente tá na França, né? No começo do século XIX, mais ou menos, quando ele nasce, hein? O Galois. E o rei naquela época, de 1815 até 1830, foi o Luís, 18º, Charles X, Luís IX, em 1830, né? E Henrique V, né? Parece que o Luís IX ficou 20 minutos no poder, enfim, não importa. Reis depois da queda de Napoleão I, né? Então, quem foi Évariste Galois, né? Ele nasceu dia 25 de outubro de 1811 e morreu dia 31 de maio de 1832, então ele morreu bem novo, aí com 20 aninhos, praticamente, 21 anos e meio, mais ou menos, ou quase isso. Uma das palestras boas sobre esse tema é The Memoirs and Legacy of Évariste Galois, do Peter Neumann, do Gresham College, e um documentário no YouTube do Évariste Galois, a Documentary, também é muito bom. É um documentário que parece... Não é em inglês, mas provavelmente foi feito por estrangeiros, né? E um artigo que a gente usou bem importante, que eu vou deixar na descrição, é The Editors and Editions of the Writings of Évariste Galois, que eu vou deixar na descrição. E On the Second Memoir of Évariste Galois, That Letter, né? Do Adlai, em 2018, que também está na descrição. Também é bem importante, de um russo. Então, a vida dele em si começou em Bourg-la-Reine, então uma cidade ali da região, na França. E ele começou a estudar inicialmente no Lycée of Louis le Grand, no caso a escola primária e tal. Até aí já tinha um interesse por matemática desde a adolescência. E a primeira influência dele importante, assim como a da Sophie Germain, acho que Bernard Riemann também leu esse livro. Acho que todo mundo importante naquela época leu esse livro, que é The Elements de Geometrie, do Legendre, né? Legendre, Adrienne Marie Legendre. Então, negócio de geometria, que é muito importante para várias pessoas, né? Se não me engano, Bernard Riemann leu em 3 dias, se não me engano. Então, 9 dias na verdade. Ou no caso, Sur la Théorie des Nombres, que também não é de geometria, mas é do mesmo autor, do Legendre, né? Sobre a teoria dos números. A vida acadêmica de Galois, ela não começou muito boa, né? Ele foi rejeitado na École Polytechnique, ao ponto de os caras que estavam avaliando ele falar que ele era meio idiota, né? Que não conseguia entender nada do que ele escrevia, que ele não tinha talento, que é estranho, né? Parece também que ele tá com... Assim, não sei se isso é verdade, né? Mas eu lembro que quando eu tava estudando pro vídeo relacionado a ele, eu vi que parece que ele tacou um apagador no professor que falou que os negócios dele estavam errados. Ele era um cara meio estourado, né?
Então, ele é meio, sei lá, enfim. Ele não conseguiu entrar na École Polytechnique, os caras não gostaram dele, os avaliadores, e depois ele tentou entrar na École Normale, que também era uma faculdade recém-formada ali na época, e foi aceito. Que agora é chamada de École Normale Superior, mas naquela época era só Normale, né? E a primeira tese dele foi chamada Évariste Galois, né? Não, desculpa, é que eu tô lendo o nome do artigo. O nome original mesmo era Memoir on the Conditions for the Solubility of Equations by Radicals, né? O original é francês, Memoir sur les conditions de résolubilité de équations par radicals. Não sei se a pronúncia foi correta. 1831. Então, em 1831 ele escreveu isso daí, lembrando que ele morreu em 1832. Então, ele escreveu um ano antes de morrer, no caso. Tinha 20 anos. Que nesse caso é uma tese até relacionada aos escritos de Niels Abel, que prova que a equação de quinto grau não poderia ser resolvida, né? Você tem polinômios. Lembrando que polinômios é a soma de monômios, né? X ao quadrado mais 3y, blá blá blá, mais 6, enfim. Ou pode ser ao cubo, ou pode ser ao quadrado. E ele provou posteriormente ao Niels Abel, né? E outro autor também, que a equação de quinto grau não poderia ser resolvível, né? Então, que só poderia ser resolvida até o quarto grau. Então, você aprende na escola de segundo grau, a de terceiro e quarto é mais pra faculdade, né? A quinta não é resolvível, eles provaram isso. Só que ele produziu essa tese, né, que é o primeiro memoir dele, e por um prêmio, porém em uma das das referências que a gente usa nesse episódio, né, da Caroline Earhart, Évariste Galois, não, que é falando sobre esse memoir, né, ela vai dizer que a última obra dele não foi recebida pela academia, embora que algumas pessoas encorajaram ela, no qual Poisson e Lacroix convidaram ele, né, para continuar a sua pesquisa, vendo os resultados, né, mas parece que, por mais que eles viram que ele estava indo no caminho certo, eles não foi aprovado. Então, e lembrando que Poisson é um cara extremamente importante aí, quem estuda estatística conhece uma dos métodos estatísticos dele, né? Tem também o Bondoni, 2013, que fala sobre esse memoir, fala que não é tanto quanto parece, mas eu discordo dele de certa forma. Mas ele vai dizer que ele vai citar alguém, né, dizendo que um desejo exagerado por concisão foi causa do seu defeito. Clareza, no entanto, né, que é extremamente abre aspas, né, seria bem necessária para um leitor conseguir entender o que estava acontecendo, né, que socado no caminho entraria em um território selvagem, né. Então, aí ele vai falar que frequentemente Galois negligiu esse preceito, né. Então, as pessoas não entendiam o que ele escrevia, basicamente. Tipo, não escreviam, não entendiam o que ele escrevia. Então, você pode ver no último testamento matemático dele, que tá tudo borrado, escreve todo torto, enfim. Ninguém entendia o que ele escrevia. Nem com ele explicando. Sobre isso, o Adilage, que é um russo, né, de 2018, que escreveu sobre esse tema, tá na descrição, sobre o segundo memoir dele, ele fala que a contribuição sobre as equações de quinto grau, né, que não são resolvíveis, que foi iniciada por Liouville,
que na verdade foram publicadas por Louisville, né? Ele foi o primeiro a publicar os artigos de Galois. Que ele vai dizendo que essa contribuição decisiva para resolver a equação de quinto grau, né? É de forma de surpresa, né? Pouco reconhecida, ou até então não reconhecida, né? Tipo, tem pessoas como o Bondoni que eu citei que não acham que o que Galois escreveu era tão útil quanto as pessoas fazem, mas na verdade é extremamente útil. Foi um resultado extremamente importante para matemática e física, como a gente vai ver posteriormente. Então tem pessoas que talvez não vejam ele como tão importante quanto as pessoas dizem, mas na verdade ele é assim. Então, e Louisville só publicou em 1851 e 1854 os artigos completos de Galois, né? Primeiro e segundo memoir e o último testamento matemático dele. Então pense, ele morreu em 1832 e só 19 anos depois foi publicado tudo. Então tem isso. Então ele não conseguiu nem reconhecimento na época, né? Uma das pessoas, assim, citando aqui uma biografia dele no Match History, tem uma pessoa que vai dizer, um dos seus examinadores, né? Vai dizer que este pupilo é às vezes obscuro em expressar suas ideias, mas ele é inteligente e mostra um espírito forte na pesquisa, né? Então, ele disse isso, não fala o nome, dia 29 de dezembro de 1829, dizendo que ele era um cara esforçado, ele estava na École Normale, mas infelizmente às vezes ele não conseguia se expressar direito, né? O examinador dele de literatura vai dizer que ele era o único estudante que me respondeu as coisas de forma pobre, né? No caso, errada. Ele não sabia absolutamente nada. Alguns me disseram que esse estudante tinha um talento extraordinário para matemática. Isso me deixa acometido após essa examinação. Eu acredito que ele tem somente um pouco de inteligência, né? Aqui citando a biografia do Matt History, na Universidade de St. Andrews. Então imagina, tem pessoas que falam mal dele, bem dele, no caso de literatura, falam que ele era um lixo em literatura, né? Alguém que ajudou bastante ele foi o Couch, né? Augustin Louis Couch. Com certeza vocês já ouviram falar ele em alguma, em alguma parte aí da sua vida acadêmica. Começou a ajudar ele, influenciar ele positivamente. E até que, especificamente ali nessa época, entre 1820, 30 e 31, ele foi expulso da escola por falar merda do diretor. E ele já tava fazendo merda, porque tem uma das referências que a gente tá citando, que parece que quando teve uma pequena revolução ali na época, não foi a revolução. Não, foi a revolução de 1830. Eu não lembro no que deu ela, mas ele tentou participar. Só que o diretor da École Normale não queria deixar ninguém participar. Dos estudantes, né? Porque muita gente queria. E o Galois, ele era filho de um cara que era meio que revolucionário, assim. Ele era contra a monarquia e tal, que era um pensamento na França muito comum. E o pai dele morreu por conta disso, né? Então pensa num cara que é bravo com a vida, né? E ele, o Galois, no caso, tentou pular a grade pra ir, e o cara pegou ele e não deixou o diretor. Enfim, foi um negócio meio tenso. Mas eu não sei se isso tem a veracidade dessa parte, né? Mas uma coisa é certa, ele queria ir participar desse daí, né? Ele foi expulso da escola por falar merda do diretor. Falou, você não deixou ir nessa merda, seu otário, seu babaca. Deve ter falado algo assim. E aí ele foi expulso da faculdade, né? Aí ele tentou entrar de novo na École Polytechnique. Só que semanas antes da prova, o pai dele que eu citei morre. Então pensa, você foi expulso da faculdade por falar merda do diretor. Agora você vai entrar de novo na École Polytechnique, que era mais prestigiada na época, ali na França. E aí
acontece algo desse tipo, né? Ao ponto de, na época, até a Sophie Germain falar algumas coisas, como tava preocupada com Galois naquela época, né? Ela fala que, escrevendo uma carta pro Libri, né? Que era um matemático que era relacionado a ela. A morte do Mr. Fourier, que é um matemático importante também, análise de Fourier, é uma área da matemática relacionada a ele. Então ela vai falar sobre o Galois, né? Entre aspas, né? Eu me preocupo muito com o estudante Galois, que por mais que ele tenha pertinência, né? Mostrou os sinais de disposição. E tudo isso ele tem feito, né? Foi expelido expulso da École Normale. E ele sem dinheiro. Agora, né? As pessoas estão falando que ele vai ficar totalmente. No caso, ele vai ficar louco. Em inglês ela fala He will go completely mad. Ela escreveu em francês original, né? Mas a tradução tá escrito que ele vai ficar louco, né? E eu creio que isso seja verdade, né? Então, para ver como ela tava preocupada com ele, né? Com a vida dele em si, né? E aí, uma coisa que essa história nos ensina: nunca fale merda do rei. Ele tava num bar, restaurante, alguma coisa assim. Aí ele falou merda do rei atual. Aí os caras prendeu ele. Ele ficou preso. Nessa prisão, no intermédio desse contexto aí, ele conheceu uma menina que parece que o nome dela era Stephanie do motel. Nome estranho. Ninguém sabe se esse nome era realmente de uma menina que ele gostava. Tava no último testamento matemático dele, tava o nome dela por todo lado, né? E aí ele se envolveu num duelo por ela, né? Aí para não dar de covarde ele aceitou. Burro, né? E um dia antes de participar do duelo, né? Na manhã, de noite, né? Ele vira a noite escrevendo o seu último testamento matemático, que ele resume todos os achados deles com relação a uma coisa que a gente chama hoje de teoria dos grupos e também é chamado de teoria do Galois, que é aplicável tanto para questões na matemática pura em si, mas mais para física principalmente, e na teoria dos grupos também. E até questões relacionadas à física quântica também, que talvez eu faça um episódio separado sobre isso. Mas no fim ele morreu, deu tiro nele, e ele pega os achados dele e entrega pro irmão dele. Lá todo morrendo lá, tomou tiro, né? Provavelmente não foi armado direito. Perdeu o duelo, né? Eu não sei se ele foi com arma ou sem arma, mas enfim. E aí ele entrega e fala pra ele entregar esse manuscrito para as autoridades da época. Não lembro se foi lá grande, enfim. Mas ele pede pra entregar pra alguém. Eu escrevi. Nenhum dos livros do nosso do Enem Science, né? A gente publicou uma tradução, que é uma tradução do inglês, de, na verdade, um jornal de indiano, de 1999, que eles traduziram do francês esse último testamento matemático de Galois, esse negócio que ele escreveu um dia antes de morrer, entregou pro irmão dele, e eu traduzi do inglês pro português. Então, eu só vou descrever de uma forma simples. No começo ele começa assim: meu caro amigo, eu andei analisando várias novas ideias, uma relacionada à teoria das equações e a outra sobre funções integrais. Primeira parte é que ele prova de novo o que Niels Abel descobriu, que equações de quinto grau não podem ser resolvíveis, né? E qual é a ideia dele? A ideia dele é que, como a gente descobriu, eles descobriram, né? Que você tem um sistema de equações algébricas de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau que não se estendem infinitamente, a gente poderia categorizar ela como um grupo de equações algébricas que ele vai descrever como tendo uma relação simétrica nesse sistema, né? Então, por exemplo, tem uma parte que ele fala que a gente poderia definir um grupo H, um grupo G que contém um grupo H,
Na teoria dos grupos, é um conjunto de funções algébricas, multiplicação, adição. Esse grupo pode ser abeliano ou não abeliano. O abeliano, no caso, por exemplo, é comutativo, né? As ordens dos fatores não alteram o resultado, né? A vezes B é igual a B vezes A. No caso do não abeliano, isso não acontece, né? Se você mudar a ordem das coisas, tem um problema. No caso, ele vai descrevendo como esse sistema de equações algébricas podem ser decompostas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um grupo de números racionais, raiz quadrada de 2 e de 3, e eu tenho como subgrupo desses dois números irracionais, eu vou ter o raiz de 3, raiz de 2, e o produto deles, que é um vezes o outro, que vai ser a raiz de 6. E você pode usar isso para funções, né? Então, o teorema fundamental da teoria de Galois diz que você tem um campo finito, um campo algébrico finito, e você tem uma correspondência entre esses campos e os subgrupos desse sistema, né? Então, no caso, esse é o exemplo, né? Você tem raiz quadrada de 2 e 3, você divide, separa, né? Raiz quadrada de 3 e de 2, e depois você faz o produto no meio disso. Com imagens é mais fácil de explicar, mas é basicamente isso. Então, você pode aplicar isso para diversas funções diferentes, né? E com provas práticas, com questões práticas, no caso, em algumas coisas na geometria, mas eu não vou explicar dessas aplicações. A aplicação mais legal é na simetria relacionada à física, né? A partículas na física, a interação de quarks e a evolução de átomos de hidrogênio. Se tem uma simetria na física, tipo, que é descrita pelo grupo de Poincaré e o de Lorentz, que explica como as rotações acontecem em um sistema físico de partículas ao longo do tempo. Então a teoria de Galois, o grupo de Galois não é relacionado a isso, né? Lembrando que a teoria dos grupos são grupos de coisas que fazem, que tem aplicações práticas. Então, por exemplo, o grupo de Poincaré e o de Lorentz, que eu falei em outro episódio, é relacionado a explicar como uma partícula atravessa por aí ao longo do tempo. Então, você quer descrever como uma partícula de luz passa pela gravidade da Terra, qual que é o movimento que ela faz, a movimentação, qual que é, de forma simétrica isso, né? E também no próprio modelo padrão da física, né? Você também tem uma simetria que também pode ser explicada de certa forma em alguns contextos pelo grupo de Galois, né? Então, no contexto das aplicações mais práticas, na minha opinião, no caso, na física, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui só para usar como base, só para não ficar perdido. Então, no caso, continuando o que ele falou, né? No seu último paper, né? Aí ele vai dizer com um grupo de M permutações que definem um componente simétrico nesse sistema. Então, nesse sentido, ele queria dizer que, no geral, você tem uma simetria fundamental nessas equações algébricas desse grupo. Então, por exemplo, vamos considerar uma equação quadrática, x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a 0. Você resolve essa equação usando a fórmula quadrática, né? E vamos supor que a solução é a e b, vai ser 2 mais raiz de 3 e 2 menos a raiz de 3. E no caso, se você fazer a mais b, essa equação vai dar 4, e você fazer a vezes b vai ser 1. Então, no caso, ele explica a simetria de polinômios, que a gente tem um grupo de polinômios que ele é simétrico, né? Você pode decompor ele, quando você decompõe ele, você tem uma simetria que é fundamental
nesse sistema, né, que pode ser aplicado para física em vários contextos, né? Uma coisa que eu estava lendo recentemente é sobre algo chamado Cosmic Galois Group, que no caso é uma aplicação para física e cosmologia em si, né? Então é uma aplicação também prática desse tema, porque as aplicações que eu mais gosto são na física, né? Essa é a verdade. Então, e aí vamos continuar com a tese dele, né? Eu tô indo de aplicações para a tese dele ao longo do tempo, né? Depois, uma coisa que é importante é o final da tese, né? Que ele diz, que ele meio que sumariza aí tudo que ele falou, né? Ele vai dizer: você sabe, meu caro Auguste, que esses não são os únicos que eu explorei, provavelmente falando com Couch, né? Que eu citei anteriormente. Minhas principais meditações por algum tempo agora foram dirigidas à aplicação da teoria da ambiguidade para análise transcendental, seja lá o que isso significa, né? E aí ele começa a falar: isso faz alguém reconhecer imediatamente diversas expressões que alguém pode procurar por, mas eu não tenho tempo. E minhas ideias não estão ainda bem desenvolvidas nesta área que é imensa. Bom, se você a área é imensa e suas ideias não estão desenvolvidas, né? Ele poderia não ter entrado no duelo, né? Então, uma forma de você continuar seu trabalho é não entrando num duelo sem motivo, né? E aí ele continua falando, né? Você deve pegar essa carta já impressa, entregar, né, a review Encyclopedic. Eu tenho frequentemente desafiado minha vida a avançar as proposições das quais eu não estou certo, mas tudo que eu escrevi tem estado na minha mente há um ano e não vai ser de muito interesse cometer erros de forma que alguém suspeite, né, de eu ter enunciado teoremas dos quais eu não tenho prova completa, né. E aí ele continua: você deve fazer uma petição pública para Jacobi e Gauss para eles darem a opinião, não como verdade, mas como reação importante à importância desses teoremas, né? E o final, depois disso, eu espero que as pessoas vão se beneficiar depois de decifrar toda essa bagunça, né? Bom, ele escreveu o negócio um dia antes de morrer, virando a noite. Não era uma mente tão de boa, né? E ele escreveu isso no dia 29 de maio de 1872. Ele marcou, né? Então, é basicamente isso. Qual é a questão aqui? Só foi publicado em 1951 por Louisville, as teses de Galois. Então, as pessoas não deram atenção e, na verdade, a maioria das pessoas não entenderam o que ele estava falando. Então, o negócio dele ser obscuro é que realmente ninguém entendia o que ele estava falando sobre. Só no virar do século que as pessoas vão começar a entender. Então, tem uma parte, por exemplo, que ele fala sobre permutações. Ele fala assim: sobre a transformação, podemos primeiramente seguir um raciocínio análogo ao de Abel, Abel, né, que eu citei anteriormente, colocou no seu último artigo de relação similar entre integrais, né? Então ele cita uma integral, φ de x, grande, pequeno e grande, você pega a diferencial disso e de outra variável y, né? Então vamos expressar isso como estruturas topológicas, né? Uma integral x e outra y. E se você escrever isso de forma algébrica, né? Ele meio que vai definir como que equações integrais podem ter uma simetria análoga nelas. Então você tem uma integral que cancela a outra no contexto de polinômios. Então, no geral, eu creio que, como é um grupo simétrico que ele descreve aqui, né? Que é aplicado para física e tal. Eu creio que é somente análogo, né? Poderia ser a gente fazer uma abstração que um grupo de Galois também é relacionado à conservação de energia na física em geral, né? Então, só uma abstração, né? Da opinião dele relacionada a esse tema, né? Então,
Eu recomendo que você leia a tese inteira. Eu acho que eu publiquei no primeiro volume do Aranem, do, dos nossos livros, do Aranem Science, sobre que o título é em latim, mas enfim, no geral, ele, essa teoria é extremamente importante para a física e extremamente importante para a física e no geral, eu creio que talvez os resultados deles na teoria dos grupos, da invenção da teoria dos grupos, talvez sejam uma das maiores descobertas assim da humanidade nesse tema, né? Por mais que algumas pessoas não vejam isso, eu creio que o Galois realmente foi um dos maiores matemáticos da história. Não tá no top 10, mas com certeza foi um dos maiores. Então era isso. Até o próximo episódio.